Gente, por isso que é bom a gente sempre ter conhecimento das coisas, a gente sempre está pesquisando, para a gente não cair em qualquer conversinha, em qualquer assunto, em qualquer notícia, simplesmente porque a pessoa está sendo paga, a pessoa está ganhando para dar determinadas notícias, informações. Então a gente também tem que ter sabedoria. Por isso que muitas coisas aí acontecem, ouvir dizer, entendeu? Noticiário, o jornalista tal falou. Mas isso vocês precisam saber que muitos também estão sendo pagos para falar, para dar aquela notícia. Porque é conveniente, porque tudo gira em torno de dinheiro, de status. Então, o meio é esse. E principalmente no meio, né, onde tem artistas, pessoas famosas. Então, costuma acontecer determinadas polêmicas, determinados assuntos, porque é conveniente. Eles têm dinheiro para pagar aquela notícia. A última agora que veio à tona, né, é o Eduardo Costa ser judeu, tá, gente? Primeiro, casamento judaico do Eduardo Costa. Primeiro, Eduardo Costa, até fevereiro ele era evangélico. Ele mesmo disse com a boca dele, depois daquelas polêmicas todas que aconteceu, tudo, ele mesmo disse com a boca dele que a família dele, o lar dele era um lar cristão, que os pais dele eram evangélicos da Assembleia de Deus e ele era, se não me engano, da Igreja Batista. Sempre pregou que era evangélico, tá? O Eduardo Costa sempre pregou. Agora, como que ele vivia, o que ele fazia, os exemplos que ele dava, isso aí não compete eu estar falando. Eu só estou falando que até quando aconteceu aquela polêmica toda com ele, aquela confusão toda, foi quando ele veio na mídia e disse que a família dele era evangélica. Os pais dele eram da Assembleia de Deus e ele era da Igreja Batista. Então, assim, causou muito espanto ele se dizer judeu, casar até com kippah, né? Porque aquilo ali é usado geralmente em casamento mesmo, dentro da sinagoga, nas preces, é usada o kippah. Então, aquilo ali é para mostrar a soberania de Deus sobre nós, tá? Então, se usa aquilo ali. É o respeito compara com Deus. Casamento judaico jamais seria realizado sábado, principalmente de cedo. Por quê? Porque eles guardam o sábado, entendeu? Então, eles começam desde a sexta-feira, às 5 horas, até às 6 horas, às 18 horas do sábado. Então, o casamento dele foi feito de dia. Outra coisa, como é que pode se declarar um relacionamento, um casamento judaico, se não teve ritual nenhum? Não teve ritual nenhum de um casamento judaico. O que é a Rupá? A Rupá é uma tenda. Essa tenda significa a moradia, a sua ligação com Deus, tá? Então, é onde se realiza a cerimônia do casamento, tá? Ele representa o novo lar do casal, tá? Chama Rupá. É uma tenda, representa o novo lar do casal. Eu não vi. Então, por isso, por que eu estou falando? Mas o que nós temos a ver com Eduardo Costa? O que nós temos a ver é o seguinte: como a gente está vendo aí o Eduardo Costa, acontecem muitas coisas aí, muitas coisas mentirosas que são empurradas por goela abaixo, por falta de sabedoria, porque as pessoas não querem saber, porque as pessoas não entendem. Então, vem um jornalista, bota uma matéria lá, falando casamento judaico do Eduardo Costa. Não, é mentira.
Só que tem que as pessoas não querem dizer que é uma mentira. Todo mundo sabe que é uma mentira. Primeiro, para você se converter ao judaísmo, é de duas maneiras. Você tem que ser filho de judia, tá? Quem dá para os filhos é a mãe. A descendência judaica é da mãe, é a mãe que passa para os filhos. Aí você é um judeu. Agora, quando você se converte ao judaísmo, você antes de se converter ao judaísmo, você tem que saber muito bem a Torá. Você tem que estudar a Torá e é muito. Tá? A Torá é o livro sagrado dos judeus. Tá, gente? Então, você tem que estudar e muito a Torá. Aí, quem te converte, quem faz a conversão, é um rabino de Israel. Que te torna um judeu. Porque nós somos gentios. Por exemplo, o meu avô era judeu, a mãe dele era judia. Então, assim, eu vejo que as pessoas quer brincar agora com a fé do povo, já um povo que foi sofrido, massacrado, julgado, pisado, que foi os judeus. Agora a pessoa acha, né? Porque agora, como o judeu está ganhando o espaço dele, aí agora começa, entendeu? A querer, né? A manchar a índole dos judeus. Porque aquilo ali nunca foi um casamento judaico. Sábado, não se casa sábado de dia. A única coisa que ele estava ali era com kippá. Qualquer um vai ali, compra e bota e fala que é assim agora? Vou lá, compro e boto na cabeça e falo que eu sou judeu? Então as pessoas têm que entender isso, tá? Tem a roupa que ele não tava, que é o quitel. O quitel é uma roupa branca que você bota por cima do terno. Entendeu? Na cerimônia. Tem as 7 voltas da noiva. O que representa as 7 voltas? Os pais mais a noiva, os pais da noiva mais a noiva. Porque quando você entra para fazer essa cerimônia judaica, a noiva entra com o pai e com a mãe, um de cada lado. Tanto que quando a noiva vai entrar na roupa, entendeu? Na hora que ela vai entrar, o noivo tapa o rosto dela com o véu. Porque quer dizer o quê? Que a beleza, tá? Não é nada comparado com as outras qualidades que ela deve ter. Então, por isso que existe isso. Então, existe um ritual. Então, assim, eu não posso chegar aqui hoje e falar para vocês aqui que eu sou judia. Não sei a Torá, como tem que ser lida. Não fiz o teste. Existe um teste com o rabino. Aí, para depois ele me consagrar a judia. Porque até então, a judia era a mãe da minha avó. Eu sou descendente. Eu não sou judia, sou descendente de judeu. Porque a minha bisavó era judia. E é a mulher que dá a descendência.
não é o homem, é a mulher. Aí vem o cara, aí quer brincar de judeu, casar, entendeu? E diz que é judeu, jornais, tudo. Eduardo Costa, cerimônia judaica. Pelo amor de Deus, gente. Não é. Não foi cerimônia judaica, não foi nada. Nada, ele não teve nada de cerimônia judaica, nada. Ali não teve as 7 voltas. Vou mostrar pra vocês. Entendeu? Essas 7 voltas representam a criação do mundo. Tá? E é o compromisso dos noivos com a construção de um novo lar. De acordo com a vontade de Deus. A quebra de copos, das taças. Quando o noivo vai, quebra a taça com o pé direito. Teve? Entendeu? O talit, sabe o que é? É uma cobertura que a noiva, antes do casamento, dá para o noivo de presente. E o noivo dá 2 taças para a noiva. Gente, é um ritual de um casamento judaico. Acho que tem uns 3 ou 4 anos, eu fiz a filmagem. Tem a dança da cadeira, tudo. Eu fui no casamento do pessoal da sinagoga, eu fui. Entendeu? Porque eu frequentava. Eu gosto muito. Mas para isso, eu tenho que estudar muito a Torá. Então eu sou dessa opinião seguinte: para eu estudar a Torá, eu tenho que saber hebraico. Porque eu tenho que saber o que está sendo pregado ali. Eu não posso aceitar ouvir as pessoas falar e eu não entender o que aquela pessoa está falando. Eu tenho que saber, já que eu quero ir para a fé. Então eu tenho que saber. Então por isso eu não me converti ainda ao judaísmo. Porque é um estudo. Você tem que estudar muito a Torá. Você tem que entender muito a Torá e ainda fazer um teste. Não é assim, como qualquer pessoa botar a Bíblia embaixo do braço e sair pregando, dizer que é evangélico. Não é isso. É coisa séria. Então, assim, eu acho lastimável o que o Eduardo fez. Eu acho lastimável. Entendeu? Porque, igual, por exemplo, a quebra do copo é como se fosse a destruição do templo, do templo de Jerusalém. Por exemplo, do mesma forma, quer mostrar pra gente que quando um copo se quebra, não tem como você emendar. Então isso quer dizer que se você sair da lei de Deus, você está destruindo o teu lar. Uma coisa que foi abençoada por Deus. É isso que significa a quebra das taças. Entendeu? Tem muito mais outras coisas que se eu ficar falando aqui, um dia eu posso até falar para vocês. Sabe? Foi assim, ó, ele não teve as 7 voltas. O casamento foi realizado sábado de dia. Então não pode dizer que esse casamento é judaico. Ele não pode dizer que ele está convertido.
Porque em janeiro ou fevereiro, ele assumiu que era evangélico. Nós estamos em março, abril, né? Nós estamos em abril. Não deu tempo para ele ler a Torá, para ele se, entendeu? Para ele fazer um teste, para ele se converter com o rabino de Israel. E cadê? Quem é o cara? Qual é o rabino? O nome do rabino que casou ele? Quem é o rabino? Porque nem no judaísmo tem o ortodoxo e tem o novo cristão. Nem o novo cristão casaria no sábado, porque eles também guardam o sábado. Gente, eu estou fazendo uma reflexão para a gente ver que nem tudo que a gente lê a gente pode assinar. A gente tem que aceitar aquilo ali, porque está errado. Eduardo Costa nunca foi judeu. Algum dia ele pode até ser. Se ele estudar a Torá, né, como tem que ser estudada, for lá fazer uma prova com o rabino, ele pode se converter. Mas agora ele não pode dizer que ele é rabino, porque ele mesmo falou com a boca dele. Quem dá é um jeito, a mãe dando. A mãe dele, ele falou que é da Assembleia de Deus. Então a mãe dele não é judia. Deu para vocês entenderem? Então, como é que vem, como é que paga, como é que vem essas notícias aí de bomba, o casamento dele, sabe? É uma palhaçada. É uma palhaçada. Sabe? Você brincar com a religião dos outros, com a fé dos outros. Porque o que ele fez não é aceitável. Não é aceitável. Porque se ele fosse realmente judeu, ele jamais iria casar em pleno sábado de dia. E a noiva teria que ser da mesma fé que ele. Então ficou sem entender ali o que foi aquele casamento, o que foi aquilo. Foi mais um exibicionismo de mostrar que ele está com uma mulher enorme, para mostrar a mulher casando com aquele vestido lá, daquele jeito. Qual foi a finalidade? Agora, ele pode ter 1000 finalidades no casamento dele, menos ele querer dizer que aquilo foi um casamento de judeu, que não foi. Porque para você ser um judeu, você tem que estudar a Torá. E para você se converter, um rabino de Israel tem que te converter. Entenderam? Então é só isso que eu tô falando para vocês. Espero que vocês tenham entendido. Beijo no coração. Tchau, gente.